Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Como é que foi o seu final de semana? Uma saudação de paz para você que viajou. Comeu bastante, né? Eu sou esse cara. Descansou. A paz do Senhor para você que ficou na cidade. E aí? Ficou entediado ou aproveitou para buscar a Deus? O que bom que a palavra de Deus, ela diz que no mundo tudo é passageiro. A nave pousou e nós voltamos à normalidade. Vamos continuar. Eu aqui, você aí, e juntos vamos adorar a Deus através do programa. Quem sabe me dizer o nome do programa? Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus! Nós estamos no direto do túnel do tempo. Nós ouvimos palavras. Que bom saber que Deus está neste lugar. Glória a Deus. Como é que você está? Quem viajou, provavelmente chegou cansado, chegou cansada, comeu um pouquinho a mais. Glória a Deus. Você que ficou na cidade, sem ter para onde ir, tudo fechado. Mas a Bíblia diz que no mundo tudo é passageiro. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Tiveram pessoas que gastaram dinheiro comprando a roupa cara, fizeram despesas com alimento, bebida, para festejar o São João. Passou. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. A nave pousou e agora tem que continuar. Quem fez dívida, que pague as suas dívidas. E você que ficou em casa descansando, agradeça a Deus, porque você está viva, você está vivo. Louvado seja Deus. E se você está aí entediado, entediada, com a alma cansada, não se desespere, porque o Espírito Santo, ele habita em você. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo.
glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Maravilha, amados! Alma cansada, espera em Deus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus! Eu já estava com saudade dos irmãos. E aqui no nosso chat, a nossa irmã Jéssica Ramos, ela escreveu: glória a Deus, vamos vigiar. Aleluia! A nossa irmã Norma Sueli, ela escreveu: verdade, a paz do Senhor Jesus. A irmã Alane Almeida: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor para a irmã Marli Pinheiro. Ela está dizendo que é forte. A irmã Cristina Reis, ela escreveu: graça e paz, pastor, e todos os ouvintes do programa Lírio no Lar. O meu final de semana foi na mão de Deus. Amém. Que bom que a gente não precisa mais tomar licor. A gente não precisa estar pulando fogueiras para poder se alegrar. A nossa alegria vem do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Juliana, se referindo à mensagem do bispo Luiz Cláudio, ela disse: cuidado com os conselhos enganosos. O que é que tem? Tem nada não, só um pouquinho. A nossa irmã Elisa Moraes escreveu: vigia, crente, cuidado com esse tal do que é que tem. Louvado seja Deus. A missionária Cristina Brasil, ali do Lobato, ela escreveu no chat: queima esse tal do que é que tem, Jesus. Queima esse tal do que tudo é normal. Irmãos, vamos ter cuidado, porque Jesus vem logo ali. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Pastor Dias, oi, amor. Não vai ter oração hoje, não? Precisamos orar, Anthony. Depois de um final de semana longe de vocês, eu estava com saudade. Vamos orar sim. É preciso orar. A oração é a respiração da igreja. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Aleluia, meu Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Ó Deus amados, nós já estávamos com saudades de estarmos reunidos com os irmãos através do programa Lírio no Lar. Ó Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos na tua presença. Senhor, queremos agradecer pelo dia de hoje, porque o final de semana passou e nós estamos aqui te adorando. Ó Deus amado, algumas pessoas se sentem fracas pelo fato de estarem longe do convívio dos irmãos, da comunhão, por não congregarem esses dias. Alguns se enfraquecem um pouco. Mas que bom que o Senhor não nos abandona. Eu estava pensando que
dias de hoje, a maioria das pessoas possuem um aparelho de celular. E quando o celular está com a bateria descarregando, a pessoa fica preocupada e logo procura um carregador. E ao conectar o celular ao carregador, as forças da bateria vão voltando. Meu Deus, existem pessoas assim, a bateria descarregando, estão fracas. Pessoas que não oraram esses dias, pessoas que não leram a Bíblia. Mas o Senhor, ó Espírito Santo, Tu és o carregador. Que neste momento em que novamente estamos conectados, o Senhor possa fortalecer o meu irmão, a minha irmã. Que o Senhor possa novamente carregar as baterias, para que possamos continuar, Senhor. Ó Deus de toda graça, nos ajude em o nome de Jesus. Algumas pessoas tiveram aborrecimentos, outras saíram um pouco da linha, mas nos ajude, Senhor. A Tua graça é melhor do que a vida. Tu és o Deus de toda graça, que nos chamou à Sua eterna glória. Pai, ainda quero orar, Senhor, pela água. Nós temos o costume, Senhor, de Te apresentar a água. Abençoa esta água em o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que já deixam de reserva. Meu Deus, abençoe a Tua filha Vanessa Souza, o Maxwell. Espírito Santo, fortaleça os Teus filhos. Abençoa esta pessoa que está no leito. Pai, este homem que está no presídio, quando nós bebemos a água, a bênção do Senhor venha sobre nós, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amados, digam graças a Deus. Bebamos a água. Iremos ao intervalo. Retornaremos já já. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970, 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Glória a Deus, estamos de volta. Maravilha. Estará conosco hoje o pastor Márcio Barros, trazendo uma palavra baseada em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O pastor Márcio vai falar sobre o então de Deus. Fica aí, é daqui a pouco. Nós estamos ouvindo o melhor programa da família cristã. Quem sabe me dizer o nome do programa?
Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar. Direto do Túnel do Tempo. Programa Lírio no Lar. Direto do Túnel do Tempo. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Em Salvador, é hora de você se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Leide Cristiane. Uma saudação de paz para o obreiro José Gonçalves, mais conhecido como Salvinho. Ele escreveu aqui no chat: Pai do Senhor Jesus, sejamos e permaneçamos purificados no Espírito Santo em todos os tempos. O bispo Luiz Cláudio entrou aqui e escreveu: Eita glória! O Salvinho, ele é poeta, bispo. É o poeta de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para nossa irmã Nilza ali do Lobato. Deixa eu mandar uma saudação de paz para a vovó Cristina ali no Rio de Janeiro, avó de Belinha. Paz do Senhor para nossa irmã vovó Teresa. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amados. Nós iremos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Louvado seja Deus, com o pastor Márcio Barros. Pastor Márcio, a paz do Senhor, meu santo. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Ivan Dias. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do Lírio do Lar. Amados, eu queria trazer uma reflexão para os amados irmãos que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, na verdade. É um versículo muito conhecido no nosso meio, mas a palavra de Deus, ela traz sempre algo novo para as nossas vidas. E acredito que o Senhor quer falar conosco nesses últimos dias. E a Bíblia diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Jesus. A promessa aqui é para sarar a terra, é para trazer uma terra sarada. E eu gostaria de falar dos 4 passos para ser uma terra sarada. Amados, quando a Bíblia fala sobre terra, ela traz muita significância com isso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor fez o homem do pó da terra. Então, quando a Bíblia fala sobre a terra, fala muito sobre nós mesmos. A Bíblia diz que o Senhor falou para Jeremias: desce, vai até a casa do oleiro, porque ali Deus queria dar uma lição para ele, mostrando que assim como um barro, assim como um vaso feito de barro nas mãos do oleiro, assim era toda a casa de Israel na mão dele. Ele poderia fazer de Israel aquilo que ele queria. Glórias a Jesus. E aqui
é uma resposta de oração de Salomão. Salomão, depois que edificou o templo, a Bíblia diz que ele fez uma oração, Deus se apresentou para ele, mostrando que tinha, sim, aprovado aquilo que ele iria fazer e que toda oração que fosse feita nesse lugar, o Senhor ouviria. Deus disse, se algo desse errado, se o povo se afastasse e ele mandasse pragas, cerrasse o céu, a ponto de não houver chuva e a terra ficasse ferida por causa da transgressão, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, então haveria uma esperança. E a esperança, amado, de sarar a terra, ou de ter uma terra sarada, ou ser uma terra sarada, a esperança ela não está no mundo, a esperança está na igreja, que busca o Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é como se fosse um farol, ela mostra o caminho certo. Glórias a Jesus. E aqui, amados, o povo que se chama pelo seu nome, que outrora era o povo de Israel, mas agora somos nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus que é chamado pelo seu nome. Nós percebemos aqui que Deus ele nos dá 4 passos para que possamos ter ou ser uma terra sarada. Nesse mundo onde existem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, e não somente doentes no corpo, mas nós temos visto um aumento enorme de pessoas doentes na alma, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas desenvolvendo vários tipos de síndromes, mas percebemos que existe muita terra que está doente e que precisa ser sarada. E aqui, amados, nesse versículo nós temos os 4 passos para sermos uma terra sarada, sermos uma pessoa, um ser humano sarado. O primeiro passo, amados irmãos, é se humilhar. O Senhor disse, se o meu povo se humilhar, glórias a Jesus. Se o povo se humilhar, reconhecer o seu estado. Nós vivemos de um tempo onde as pessoas são incentivadas a serem orgulhosas. Na verdade, a palavra orgulho tem sido uma palavra usada de uma maneira muito errada, né? E a Bíblia vai de na verdade, contramão do mundo. A palavra de Deus está na contramão do mundo. A Bíblia nos leva a acreditar, meu Deus, que Deus, ele resiste, o nosso Deus, ele resiste o orgulhoso, mas dá graças ao humilde. É o que a Bíblia diz lá no livro de Pedro. 1 Pedro vai dizer que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Enquanto o soberbo, o orgulhoso, não encontra nada de Deus, o humilde encontra favor do Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Glórias a Jesus. A Bíblia nos fala também sobre as bem-aventuranças. A entrada do reino do céu é para os humildes. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou pobre de espírito é aquele que é humilde, aquele que tem um espírito humilde. Então, nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas não escondem os seus defeitos e não se humilham diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o primeiro passo para ser uma pessoa sarada é ser uma pessoa humilde. O segundo passo, amados, que nós devemos dar para sermos uma pessoa sarada é orar. Glórias a Jesus. A oração, ela tira o peso da nossa alma quando nós oramos. A Bíblia vai dizer lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, que não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas que todas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e súplica, sempre com ações de graça. Fazendo isso, nós teremos um coração sarado, um coração em paz. Glórias a Jesus, bendito seja Deus. Lá no livro de Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa inquietação, pois ele tem cuidado de nós. Nós temos a mania de querer resolver os problemas da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E o Senhor vai dizer na sua palavra, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a transformar
toda ansiedade em oração, toda inquietação em oração. Se você está inquieto com alguma coisa, se você está ansioso com alguma coisa, você precisa transformar essa inquietação em oração. A Bíblia vai nos contar a história de uma mulher chamada Ana, e ela não tinha filhos. Naquele tempo era muito vergonhoso, era muito humilhante alguém não ter filhos. Ela não poderia suscitar semente para o seu marido, mas a Bíblia diz, irmãos, que foi Deus que cerrou a madre de Ana. E a Bíblia diz que Ana, ela tinha uma competidora, porque naquele tempo era permitido aos homens que não tivessem filhos com a sua esposa arranjarem outra mulher para suscitar filho, para que a sua semente continuasse. E o esposo de Ana, Elcana, ele tinha outra mulher chamada Penina, e essa mulher lhe dava muitos filhos, mas Ana não dava. Além de ter o problema de não ter filhos, ela tinha uma competidora que humilhava ela, que zombava dela, que ridicularizava ela. E a Bíblia diz que eles subiram de ano em ano para Siló para orar, para uma cidade, para adorar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que todos saíram do templo, mas a Bíblia diz que Ana permaneceu orando. Ana permaneceu orando. E a oração de Ana não era uma oração que saía dos lábios, era uma oração que saía do coração. Eu quero te dizer, irmãos, muitas vezes nós não temos palavras para orar. E é nesse momento que nós podemos orar de forma mais eficaz, porque o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então, mesmo que não tenha palavras na sua boca, eu tenho certeza que é nesse momento que o seu coração clama e ora melhor diante de Deus. A Bíblia diz que ela não falava, mas ela orava. E o sacerdote Eli prestou atenção nela, porque ela estava orando para Deus, mas somente batendo os seus lábios. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Chegou até ela e a repreendeu. Ela disse, não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher angustiada. Eu estou derramando em oração toda a minha angústia, toda a minha amargura, estou falando de Deus. E aí ela explicou o caso dela para o sacerdote, e o sacerdote lhe deu uma palavra. Eu quero te dizer, irmãos, que no momento da oração, não é somente nós que falamos. No momento da oração, nós podemos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus se tornou real na vida dela, quando o sacerdote Eli olhou para ela e disse, vá em paz. E o Deus de Israel ouça a petição que você está pedindo. E a Bíblia diz que ela se levantou. Ela estava antes triste, ela não comia, ela estava angustiada, mas ela se levanta com aquela palavra que ela conseguiu extrair no momento da oração. No momento de oração, não é um momento somente que você fala com Deus, não é um momento somente que eu falo com Deus, é um momento também onde Deus fala conosco. E Deus falou para ela, através do sacerdote Eli, vá em paz. E a Bíblia diz que ela se levantou, ela ainda não tinha um filho na sua barriga, mas ela tinha uma palavra, e a palavra era a semente. E ela foi para sua casa, e a Bíblia diz que ela foi em paz, ela comeu e o seu semblante não era mais triste. Eu quero te dizer, irmãos, a oração ela tem um poder de trazer à existência aquilo que nós oramos. Ana ainda não carregava nos seus braços Samuel, mas no seu coração ela cria que aquilo iria acontecer. A Bíblia diz que depois de um tempo, o seu marido a conheceu, eles se juntaram e ela teve um filho. O nome do filho se chamou Samuel. Talvez você precise gerar filhos na oração. Talvez eu e você precisamos gemer um pouco mais em oração, ficar mais tempo em oração. A Bíblia diz que Ana perseverou em oração e nós precisamos perseverar em oração. Perseverar para que possamos partir para o terceiro ponto, para termos uma vida, uma terra sarada. O terceiro ponto é buscar a minha face. Irmãos, nós precisamos orar de tal maneira porque podemos orar por todas as coisas. Podemos orar por salvação, pedindo ao Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que nós deveríamos pedir. Foi Ele que disse, vocês ainda não pediram nada em meu nome, peçam para que o Pai lhes conceda, que vocês tenham alegria, que a vossa alegria seja completa. Mas eu quero te dizer, irmãos, a oração, quando nós perseveramos nela, ela nos leva em um outro nível
mais profundo, um nível onde nós queremos a face de Deus. O Senhor disse que nós devemos não somente nos humilhar, não somente orar, porque a oração é algo que todo mundo pode fazer, mas existe algo que nem todo mundo faz, que é buscar a face de Deus. É buscar a Deus porque ama a Deus. É buscar a presença de Deus porque deseja ficar na presença dEle. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor disse que Davi, escrevendo no Salmo 27, disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu templo. O que é que Davi queria? Davi queria olhar e contemplar a face de Deus, que possamos buscar a Deus de tal maneira que possamos ter um coração apaixonado por Deus, não somente para pedir as coisas que Deus tem, mas desejar a própria presença de Deus. Como Moisés, a Bíblia diz que Moisés viu maravilhas que talvez, com certeza, nós nunca veremos aqui na terra. Mas um dia ele disse: Senhor, mostra a tua face, eu quero ver a tua glória. O Senhor disse para ele: Moisés, nenhum homem nesse estado carnal pode ver a minha face, a minha glória e sobreviver. Glórias a Jesus. Mas o Senhor disse que existe um lugar seguro, existe um lugar de comunhão onde podemos chegar mais próximo de Deus. O Senhor escondeu Moisés na fenda da rocha. Ele disse: minha glória vai passar, minha mão vai te cobrir, você vai me ver pelas costas. Existe um lugar seguro onde nós podemos nos aproximar de Deus, esse Deus terrível. Esse lugar seguro, essa rocha, essa fenda se chama Cristo. Em Cristo nós podemos contemplar a face de Deus. Um dia os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, porque quem vê a mim vê o Pai. Glórias a Jesus. Em Cristo podemos ver a face de Deus. Em Cristo podemos glorificar a Deus, buscar a face do Senhor. Não buscar somente as bênçãos, não buscar somente quando estou doente, não buscar somente quando falta, mas buscar a face de Deus, buscar a sua presença. O Salmo 84 vai dizer que assim como um pardal encontrou casa e a andorinha ninho junto aos teus altares, Davi ele gostaria de estar como aquele pardal, como aquela andorinha. Ele queria estar próximo de Deus, que o nosso coração deseja estar mais próximo do Senhor. Então não adianta somente se humilhar, não adianta somente orar. Nós precisamos buscar a face de Deus, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Glórias a Jesus, bendito seja o Senhor. E o quarto ponto, para sermos uma terra sarada, sermos sarados, é nos converter dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz: se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, amados, caminhos são lugares que são espaços, melhor dizendo, que nos levam a um determinado lugar. Todo caminho leva até um lugar. E Provérbios vai dizer que existem caminhos que para o homem parecerem bons, mas o final deles são caminho de morte. Eu quero dizer, irmãos, que se nós estamos em um caminho errado, nós precisamos nos converter. Nós precisamos mudar os nossos caminhos. Nós precisamos ir para os caminhos que levam à vida. Nós precisamos trilhar o caminho de paz. Glórias a Jesus. A conversão, ela deve ser total, radical. Não existe conversão parcial. Glórias a Jesus. Nós precisamos nos converter com o nosso coração inteiro, totalmente inteiro para Deus. Glórias a Jesus. Então eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Se existem caminhos que estão me levando para a morte, se existem caminhos que estão me levando para longe de Deus, eu preciso me converter desses maus caminhos. Glórias a Jesus. Porque se eu fizer isso, a Bíblia diz, então. Esse então está aqui, amado, por um motivo. Ele está dizendo que se fizermos o que o Senhor diz, então. A primeira coisa que Ele fará é ouvir dos altos céus. A Bíblia diz que Deus ele está nos altos céus, os céus dos céus, terceiro céu, mas Ele ouvirá dos altos céus. Quando nós damos esses 4 passos, Deus ele começa a nos ouvir. Glórias a Jesus. Deus ouve o humilde. Deus ouve a oração. Deus ouve aquele que busca a sua face. Deus ouve aquele que se converte dos seus maus caminhos. Glórias a Jesus.
Ele ouve dos altos céus. Além de ouvir, a Bíblia diz que Ele vai perdoar os nossos pecados. Perdão para os nossos pecados. Glórias a Jesus. Paz para a nossa alma. E aí também, então, Ele vai sarar a nossa terra. E por que nós precisamos ser uma terra sarada? Porque uma terra sarada, ela produz. Glórias a Jesus. O Senhor quer que eu produza. E Ele deseja me sarar para que eu possa produzir. Se eu estou seco, se falta chuva, se falta água, se falta algo do céu na minha vida, na tua vida, eu quero te dizer, nós devemos nos humilhar, bendito seja Deus, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Aí então eu serei uma terra sarada e curada. Jesus quer sarar você. Jesus quer me sarar. Jesus quer sarar a sua igreja. Jesus quer sarar essa terra para que nós possamos produzir frutos. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais, @Boneca das Unhas. Eita, glória a Deus! Que palavra abençoada! Pastor Márcio, meu santo, é forte. O então de Deus. Se o povo se humilhar, orar, buscar, se arrepender, se converter, então... Tem gente que pensa que aceitou a Jesus, não precisa fazer mais nada. Uma vez salvo, salvo para sempre, agora ficar aí esperando tudo acontecer. Não. A santificação é um processo e todo processo requer atitude. Você está salvo, então comece a agir como salvo. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe perante a potente mão de Deus. Se converta, deixe as práticas erradas, tira a idolatria do seu coração. Então, você vai ver tudo mudar na sua vida. Muito obrigado, Pastor Márcio. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando o seu ministério. A paz do Senhor para a missionária Lilian. Louvado seja Deus. Paz do Senhor para a nossa irmã Alzani. Diz para ela que vó mandou um abraço para ela. Marília, Deus te abençoe, Marília. Eita, glória a Deus. Vocês estão ouvindo o programa da família cristã. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Que maravilha! Amados, você pode perder tudo. Aqui, nesta vida, neste mundo, nós perdemos amigos. As pessoas, às vezes, só nos procuram quando elas precisam ou quando nós estamos bem.
Mas quando vem o deserto, quando vem a luta, some todo mundo. Mas não é porque elas são más. Isso faz parte do processo. Mas que bom que tem um que não nos abandona. Não perca a sua fé em Jesus, porque foi Ele que morreu por você. É Ele que é o teu Salvador. Amados, eu não sei se você já percebeu, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Você faz parte de que turma? Da que vai subir no arrebatamento ou da que vai ficar aí para a grande tribulação? Reflita! Ouça a letra desta canção. Meu Deus, é sério. Quem partiu, partiu. Quem ficou são lágrimas. Pra quem partiu é festa. A verdadeira festa. Eita glória. Quem ficou, ficou. Partiu, partiu. Quem ficou só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Brevemente a notícia se espalhará que um povo da terra desapareceu. Eita glória! De tumulto acontecerá. Pergunta-se como isto se deu. Quem sabe dirá foi arrebatamento. Quem não sabe dirá marcianos levarão. Eita, meu Deus! A verdade sagrada é escrita está. Jesus, o seu povo veio buscar. Tô dentro! Quem vai? Quem ficou, ficou. Eita glória! Quem partiu, partiu. Se alegra, igreja! Quem ficou só lágrimas. Aguenta mais um pouco! Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Eita quem glória! Partiu, partiu. Tá chegando, hein? Quem ficou só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Só glória! Pode ser para a irmã Mercedes, a chilena brasileira de Jesus. Aviões sem pilotos voam para o abismo. Trens desgovernados e ônibus também. Mães desesperadas e filhos sumidos. Grandes e pequenos tremendo também. Quem sabe dirá foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá marcianos levarão. A verdade sagrada é escrita esta. Jesus, o seu povo veio buscar. Eita, Jesus! Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou só lágrimas. Pra quem partiu
Eita glória! Breve estaremos indo embora. Oh meu Deus! É a esperança viva da igreja. Glória a Deus. Fica firme, igreja. Se anima. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Amanhã nós teremos uma grande novidade, hein? Glória a Deus. Oh, um abraço, amados. A paz do Senhor. É festa. Eita glória. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação, Pastor Dias. Bênção, vovô. Bênção, vovó. Até o próximo programa.